No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um dos motivos que me levou a montar essa máquina daqui, ó, essa rig de mineração com CPU. E nela eu tenho dois processadores Xeon 2699, é um E5 2699 e cada processador desse possui 45 MB de cache. Quem foi que te falou que esse processador aí é bom para fazer mineração? Na verdade, existem outros processadores muito melhores do que esse, melhores na questão de eficiência. Porque na mineração não basta você ter muito megahash de mineração, muita memória, muitos núcleos, no caso de processadores. Você precisa também ter uma boa eficiência energética. Não adianta a sua rig estar lá fazendo milhões de megahashes e ela tá gastando não sei quantos megawatts de energia. Então tem que ser uma coisa eficiente. Tem que ser uma rig que gaste menos energia e faça mais megahash. Esse aqui é o pulo do gato. Mas um dos meus grandes incentivadores para montar essa rig foi esse cara daqui, ó. Esse cara ele tem um canal com 15 milhões de inscritos. O nome dele é Linus. A galera chama de Linus aqui no Brasil. E nesse vídeo daqui eu quero mostrar para vocês que foi nesse vídeo que ele lançou. Há 7 anos, meu amigo. Há 7 anos ele lançou esse vídeo daqui falando exatamente desse processador daqui, ó. Vamos dar uma olhada? Se você também mexe com hardware já há bastante tempo, certamente já teve aquele computador carroça. O meu computador era bem carroça, sei lá, eu ficava desejando ter 4 GB de memória RAM a mais. Sei lá, parecia que o computador ia dar um salto de desempenho. Quando surgiram os SSDs, para mim foi realmente uma revolução. O meu primeiro computador com SSD, caraca, parecia uma máquina do futuro. Então, ao longo desse tempo, a gente vai meio que acumulando, né, aquele negócio de hardware, né? Minha esposa até gosta de assistir um programa que passa não sei qual programa, televisão não, é um negócio de acumuladores, aqueles caras que guardam um monte de coisa e tal. Eu acho que eu tenho um pouco desse problema, porque ao longo dos anos eu vou acumulando muito cacareco de hardware. E assim, todo ano eu faço um bota fora, pego um monte de coisa aqui, jogo fora. Às vezes surge assim uma necessidade de ajudar alguém, assim, tá, eu pego uma peça, dá para montar um computador, um PCzinho, né, pro cara ligar para fazer alguma coisa, um trabalho de escola, alguma coisa desse tipo, então faço umas doações. Agora, quando é peça velha, eu acabo jogando fora mesmo, mas mesmo assim, tem uma capacidade de acumular uma quantidade enorme de cacarecos, seja de cabos, seja de placa-mãe queimada, adaptadores, microfones, roteadores velhos, Ave Maria, é muita coisa. Cabos USB tipo C, USB, micro USB, aqueles cabo antigo que eu até esqueci o nome agora aqui na hora de falar no vídeo. E pegando aqui esse vídeo do Linus, que tem 7 anos, nessa época aqui, eu não me esqueço que quando eu vi ele mostrando esse processador, que tá aqui nessa rig daqui, que é um E5 2699 versão 3. Na época, eu confesso para você, o cara tem que ter realmente milhões de seguidores no canal aí para poder ter condições financeiras para poder comprar um processador desse aí, velho, porque é um processador de servidor que era inacessível à maioria das pessoas. Esse processador, quando ele foi lançado, se a gente entrar aqui no site da Intel, ó, no site da Intel, a gente vai ver que ele foi lançado aqui, cadê o ano? Em 2014, e o preço dele negociado de lançamento, cadê o preço? Aqui, ó, $4.000. A gente vai dar uma olhada aqui no trecho que o próprio Linus ele fala que esse processador estava sendo vendido na época na faixa de $4.000. Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no vídeo que me inspirou a comprar, a desejar esse processador daqui. Vamos lá. Okay, so it's here. Olha, ele empolgado. Ele empolgado em comprar o processador que dá parecido comigo quando eu comprei. Aí ele fazendo umas palhaçadas dele. Sabe que eu sou meio maluco, né? Mas esse cara eu acho que ele é maluco completo. Olha lá, 2699. V3 processors. Now this was not easy to get because this is not your average run-of-the-mill consumer, you know, tops out at meu computador era comum. $1,000 processor. No, this is a $4,500 mais do que $4.000 um processador desse na época. Então realmente era uma coisa inacessível pra gente.
megabytes 45 megabytes de memória cache. Na época era uma coisa assim absurda. Para ele estar falando com essa entonação aí, você vê que não era uma coisa comum. Não, ele ia usar numa máquina de servidor, mas como ele tem aí uma placa-mãezinha que tem um socket LGA 2011, versão 3, esse processador ele aceita não só a memória DDR4 de servidor, como memória DDR4 de computador gamer, normal, como está aqui rodando. É uma memória de 3.200 MHz, mas a placa-mãe ela não suporta essa velocidade, então ela roda num clock mais baixo. E o mais interessante é a cara do Linus. Olha só como ele estava empolgado em botar esse processador para funcionar. E ao longo dos anos eu fiquei com esse negócio na cabeça. Poxa, eu queria ter esse processador, desejei tanto. Os anos se passaram, mineração foi embora em 2018, as coisas voltaram. E procurando na internet, né, no AliExpress, promoção de aqui, promoção dali, kit X99. E aí eu me deparei com esse processador 2699 por R$500. Eu falei, cara, não é possível. Um processador que custava $4.000 custando somente R$500. Aí eu vou dar uma pesquisada melhor. E aí eu dei uma pesquisada e vi que era isso mesmo. E aí me veio assim aquele desejo, porque nessa época daí que o Linus fez o vídeo, eu tinha assim, eu tava mexendo com Hackintosh. Tava montando os computadores com Hackintosh, dava uma dor de cabeça danada, porque não tinha assim uns procedimentos ainda bem legal, mais fácil para poder montar. Hoje já tem uns tutoriais bem bacana, mas na época era meio assim, muito de experimento, tal, então tinha coisa que dava certo, tinha coisa que não dava. E aí eu pensei, cara, já pensou se eu montasse uma máquina com 2 processadores? Um Hackintosh com 2 processadores ia ser uma máquina realmente monstruosa. Bom, galera, então é isso. Esse foi um dos, talvez o principal motivo de eu montar essa máquina daqui com o 2699. Mas por que eu falo isso? Eu falo porque esse processador ele não é muito eficiente comparado com processadores mais recentes. Se você for comparar esse processador daqui com o Ryzen da AMD mais recente, com a litografia menor e que o consumo de energia dele é muito melhor do que essa máquina daqui. Então a gente pode até dar uma comparada aqui, ó, entrando aqui no site da ArcIntel, a gente pode ver as especificações. Ele trabalha aqui na velocidade padrão 2.3 GHz, mas com o Turbo Boost ele vai para 3.6. Aí realmente ele dá um desempenhozinho bacana. Ele tem 45 MB de memória cache, que é show de bola. Mas olha só, o consumo do bicho é o famoso opalão. Ele consome muita energia. Então quando você liga ali os 2 processadores, tal, para minerar uma determinada criptomoeda, ele vai ali a 500 watts fácil. Não é assim uma máquina muito eficiente para você acho que a palavra é essa mesmo, é eficiente. Talvez as próximas máquinas que eu for montar para mineração de CPU, talvez eu escolha de fato umas máquinas que sejam mais eficientes, que consumam menos energia. Beleza, e você falou, mas e o desempenho dessa máquina aí? É bacana mesmo? Dá pra gente fazer uma comparação com alguma outra máquina? Dá sim. Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui um outro computador, que é um computador com um processador bem bacana, que eu montei acho que tem mais ou menos 1 ou 2 anos. E também eu fiz essa pesquisa de preço e desempenho. Eu fiquei pesquisando um processador que fosse barato e que tivesse um desempenho interessante. Na época eu estava dividido em pegar aqui um i7 de 8ª geração, que os i7 de 8ª geração eles têm um desempenho bem bacana. Mas comparado com esse meu processador, que é um i5 de 10ª geração, o 10600K, esse K é um processador que aceita até fazer overclock, mas não é em qualquer placa-mãe, então tem que ser uma placa-mãe da série Z para você poder fazer as alterações. Eu nunca fiz overclock nele, mas ele mesmo sendo padrão, ele já roda bem bacana. Então nesse site daqui a gente pode fazer uma comparação do i7 8700 e o i5 10600 e você consegue ver aqui o desempenho, que são muito parecidos, muito similares. Tem até um gráfico aqui mostrando. Os dois possuem 6 cores e 12 threads. E esse cara daqui, o i7, ele trabalha com uma frequência menor de 3.2. Já o i5 com a frequência de 4.1. Comparando com um outro processador que eu também já estava de olho, era um da mesma geração, né? Só que é um superior. Aí já é o i7 10700.
Não tem o K, mas como eu não faço overclock, então para mim não vai fazer falta. Esse 10700K, então é um processador de fato melhor. Repare que ele tem 8 cores e 16 threads, então é uma máquina realmente melhor. Aqui no benchmark aqui que está mostrando, você não vê muita diferença, mas é porque nem todos os sites ele vai fazer assim uma comparação muito justa, mas é para você ter assim uma noção. Aí eu coloquei nesse site daqui para poder ver uma pontuação, né, melhor. Acho que a diferença de pontuação, acho que para a gente vai ficar mais claro. A gente pode ver que o 10700 ele faz 16 mil pontos. O que eu peguei faz 14 mil pontos. Mas a diferença de preço era realmente, na época, era bem grande mesmo. Então o i5 10600K tinha uma diferença de valor muito grande. Como minha máquina não é muito para jogar, é mais para era uma máquina mais para ser o meu computador de edição de vídeo e tal, para mim eu achei melhor pegar esse 10600K. Então eu quis mostrar aqui para vocês só uma comparação, para a gente ter uma ordem de grandeza. Então um 10700, 16 mil pontos, um i5 esse meu 14, se eu pegasse um i9 de nona geração seria 16 mil pontos, se eu pegasse o i7 de oitava já caía um pouco, já era 12 mil pontos. E esse Xeon 2699, ele tem 20 mil pontos. Então lembrando que um processador que custa mais de R$1.000, eu pegando um Xeon, ele tem muito mais poder. E se eu colocar essas duas máquinas, esses dois processadores em uma placa-mãe somente, olha só quantos pontos eu não vou ter. Obviamente não é a soma, não é um mais outro, né? Porque quando você tem ali no mesma placa-mãe, você tem um pouco de perda de desempenho. O que vocês acham de eu abrir aqui e fazer um benchmarkzinho só para vocês terem uma noção? Porque algumas pessoas têm me perguntado, Deni, essa máquina daí serve para editar vídeo? Serve para editar imagem? Eu queria montar uma máquina tipo um mini servidor em casa para poder trabalhar, fazer algumas edições e tal. Cara, essa máquina ela é muito bacana para esse tipo de coisa também. Obviamente ela consome mais energia do que outros processadores mais modernos, como eu já falei no começo do vídeo. Mas é uma coisa bem interessante a se ponderar. Então galera, tô aqui com a máquina que eu falei agora há pouco, a i5 10600K. Como vocês podem ver aqui, ele possui 12 threads. Tá aqui, né, em estoque, tá aqui paradinho, ó, você vê a CPU paradinha, temperatura ali na faixa de 32 graus. E aí o que eu quero mostrar aqui? Vamos fazer o mesmo teste de uma máquina para outra, tá? A outra tá aqui. Essa é essa máquina daqui, ó, que é o Xeon. Também tá ali com a temperatura na faixa de 32 graus. E olha só quantos threads o bicho tem. É violento demais, bicho. É muita coisa. Também a CPU tá ali meio paradona, tal, beleza. Então vamos. Primeiro teste que a gente vai fazer e vamos ver como é que ele vai se sair aqui. Ó, ele fez aqui na faixa no multithread de 4.000 pontos e 50. E no single core ele está fazendo 555. Vamos dar só um stress CPU aqui só para ver se a temperatura do processador passa pelo menos 50 graus aqui. Deixa ele rodar aqui um tempinho. Aí, ó, ele esquentou. Foi para 70 graus. Mas está de boa, é isso mesmo. Processador desse, olha só, ele está com water cooler de 120 milímetros. Então ele só tem uma fan. Mas no caso ali de 70 graus, ele só vai fazer picos porque eu não uso essa máquina para minerar, então tá tranquilo demais. Agora vamos fazer o teste no nosso Xeon. Deixa eu ver se eu tenho um CPU-Z instalado aqui. Tenho sim, vamos dar uma olhada. E agora a gente vai fazer aqui a medição do CPU-Z no Xeon. E vamos botar aqui, ó, Bench CPU. E aí o núcleo começa a pipocar aqui no computador. E ele chegou a 9.500 pontos. Repare aqui, ó, que o boost foi para 3.6. Em falar em boost, essa placa-mãe ela tem a opção da gente fazer o desbloqueio da BIOS. Aí, aproveitando aqui a oportunidade, eu quero agradecer aqui, ó, a um membro do canal, que é o Thiago Messias, que ele encheu o saco lá, mandando mensagem para mim lá no Discord, para que eu fizesse o desbloqueio da BIOS dessa placa-mãe. Eu falei com ele, cara, eu tenho um receio de mexer com BIOS de placa-mãe, que eu já tive umas experiências ruins, e ainda mais essas placas da China, eu não tô afim de fazer um experimento para ver se vai dar certo, não. E aí ele falou, cara, segue o vídeo desse cara daqui, ó. Aí ele me mandou o link desse cara. Pô, esse cara é muito bacana. Eu esqueci o nome dele. Ele é muito didático, tá? Deixa eu abrir aqui o vídeo dele para que vocês possam ver. Ó, o nome do canal dele é o Cone... Não tem o O não, é Coniceta-Tech. Coniceta-Tech. Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas esse cara ele é muito didático, explica muito detalhadamente. Ele entende bastante de plataforma x99.
E o meu maior receio era ficar fazendo experimentos para ver se ia dar certo. Então nesse vídeo daqui ele mostra um procedimento passo a passo para você, assim, existe a possibilidade de dar erro? Existe, inclusive ele destaca isso no vídeo. A possibilidade de dar erro é na hora que você está fazendo o procedimento de flashear a BIOS da placa-mãe, faltar energia, dar um pico, ou simplesmente a sua placa-mãe dar uma ziquezira e interromper o processo no meio do caminho. Aí existe esse risco de fato. Se você seguir o passo a passo, a chance de dar errado realmente diminui bastante. Inclusive eu fiz um agradecimento para ele, eu mandei até o superchat lá agradecendo, ó bicho, segui seu passo a passo, deu tudo certo, muito obrigado mesmo, você é nota 10. Ele agradeceu e tá de parabéns mesmo, fica aqui o registro do canal aí do Cone Cetatec. E agradecer também ao Thiago Messias que encheu o saco lá para eu poder fazer essa BIOS e deu certo, Thiagão. E a máquina tá rodando show de bola. E agora comparando essa máquina daqui, vamos comparar ela aqui com a 13900K, aí de fato a 13900K dá um banho nessa máquina daqui. A minha faz 9.000 pontos, a 13900 vai para 16.000 pontos. Aí realmente é uma máquina, é um processador que não tem comparação, inclusive de preço também não tem muita relação. Ainda faltou mais uma coisa para a gente fazer. Eu vou colocar aqui no modo Stress, que eu quero ver quanto de temperatura esse processador aqui vai bater. Aqui ó, tá mostrando a temperatura dos dois processadores e ele tá aqui ó, sendo estressado ao máximo. E a temperatura ele está fazendo força para chegar nos 50 graus. Então esse aí é um ponto do 2699. Apesar dele consumir muita energia, ele, acho que é por causa dos coolers também. Aqueles coolers são os tops da Huananzi e eu ainda coloquei duas fãs Delta ali para poder dar uma incrementada na refrigeração. Mas lembrando que as fãs Delta, não sei nem dá para ouvir o barulho, né? Tá rodando ali, sei lá, menos de 50%, só para fazer um fluxo mesmo, não tá minerando. Quando eu boto para minerar aqui eu aumento um pouquinho mais, mas aqui só fazendo um benchmark. E olha lá, tá chegando nos 50 graus agora, ó. O outro processador já bateu a 70 graus. Então beleza, chega dele aqui, vamos voltar para o nosso i5. E no i5 agora a gente vai fazer um teste com o Cinebench R20. E vamos anotar aqui a pontuação dele. Abrir aqui, vamos deixar os núcleos aqui aparecendo para que a gente possa bater um olho. E começa lá o processamento. E pegar aqui meu caderninho de anotação. E tá aqui, ó, rodando, show de bola. Pra gente poder adiantar o vídeo, vamos botar o outro para processar simultaneamente, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. Esse aqui é o 23. Vamos botar aqui esse 20. Vamos dar um run. E cadê os núcleos? Estão aqui. E deixa ele rodando aqui. E ó lá, começou, ó. Pá, Ave Maria, meu amigo, é muito núcleo esse negócio. Rapaz, show de bola para processar a imagem, hein? Então deixa ele trabalhando aí, vamos voltar lá para os 5. Os 5 tá processando ainda, bicho. Tá lá, ó. Punch, tá na metade do caminho, ó. Vamos ver o Xeon, que eu comecei depois. Já tá no finalmente, 80% mais ou menos. Eu acho que esse cara aqui vai acabar primeiro, com certeza. Começa depois e termina. Ó lá, terminou. Vamos voltar para os 5. Os 5 ainda tá fazendo. Então vamos anotar a pontuação aqui do E5. E5 e I5. Olha lá, eu já tinha feito um teste e ele bateu mais ou menos igual, ó. 10.700 pontos. Mas vamos voltar lá no I5 e ver como é que ficou. Cadê? Não acabou ainda não? Ah, acabou agora. E fez 3.400 pontos. Show de bola? Agora vamos fazer o mesmo procedimento abrindo o Cinebench R23 e vou botar aqui o multicore, tá? E começou ali o processamento. Vamos lá no nosso Xeon. Vamos fechar esse 20. Vamos abrir o 23. Multicore. E cadê os núcleos? Estão aqui. E quero ver aqui, ó, aquele mundaréu de núcleo aparecendo. Rapaz, é sinistro isso aí, bicho. Eu tinha um computador que só tinha 4 threads. Sei lá, eu vi esse processamento aí acontecendo, demorava pra caramba para poder completar a imagem. Sinistro demais. Olha lá, tá quase acabando. Capaz de acabar e o outro não acabou ainda, ó. Tá no finalzinho. Não, deixa acabar que eu vou voltar lá para ver se já terminou o outro i5. Acabou. Pronto. i5. Tá lá em 60%. Meu pai, vamos anotar isso aqui primeiro. Então esse daqui no R23 ele fez 27.000 pontos. 27.700. Vamos voltar lá para os 5. Bora, meu amigo. Rapaz, esse processador eu achava top de linha comparado com outros processadores i7, mas realmente quando coloca de frente com essa máquina daqui fica parecendo uma carroça. Mas não é que seja carroça, mais uma vez, é um processador bacana,
Mas é porque a gente está fazendo uma comparação com dois processadores top, né? 9.000 pontos. E é isso. Temos aqui nossa pontuação. Vou colocar aqui na tela o i5 no CPU-Z. Ficou com 55 no single core e 4.050 no multithread. O R20 ficou com 3.400. O R23 Cinebench, né? R23 ficou com 9.000 pontos. Agora o Xeon E5 2699 no CPU-Z ele perdeu aqui, ó, no single core e no multithread ficou com 9.400 pontos. Agora no Cinebench R20 ficou com 10.700, 3 vezes mais, né? E o R23 ficou com 27.000 pontos. Aí você vê que é 3 vezes mais também. Você vê 9 e 27. Então, galera, esse aí foi o resultado do benchmark dessa máquina daqui super poderosa. Então, algumas pessoas estão me perguntando, Denis, será que vale a pena eu montar uma máquina dessa para poder fazer edição de vídeo, renderização de imagem e tal? Ó, tem um ponto de observação. Eu acho que passou o vídeo e acabei não explicando. Um ponto negativo desse processador é que ele não tem vídeo integrado. Então, para que você possa rodar esse computador, você precisa colocar uma placa de vídeo. Não necessariamente precisa uma placa de vídeo poderosa. Eu coloquei aqui uma intermediária, uma placa da AMD, mas eu não estou usando essa placa daqui para poder fazer processamento nenhum. A depender da atividade que você for fazer, seja recomendado você colocar uma placa de vídeo mais poderosa. Mas ó, chama atenção para a questão da fonte. Não bote fonte furreca para essa rig daqui, tá? Essa brincadeira está consumindo 500 watts na tomada. E olha que eu estou usando uma placa de vídeo e não estou usando, assim, eu não estou processando com a placa de vídeo. Então uma fonte de 850, uma Core Reactor, seria assim, sei lá, a mínima para você colocar para essa rig. Show de bola? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima.